Hashtag resenha da Vaninha chegando para vocês mais uma vez. Gente, hoje eu estou combinante. Não, não é combinante o batom esmalte, gente. É combinante com este livro aqui. Com este livro que eu me identifiquei demais com a tia Beth e eu venho partilhar com vocês, trazer aqui uma resenha em vídeo desta pessoinha aqui sobre esse livro maravilhoso, engrandecedor, rico em informações e reflexões e muitas coisas que nós vamos conversar aqui. Então não sai daí, fica aqui porque vamos falar um pouquinho sobre Tia Beth de Leonardo de Moraes, gente. Ai, Tia Beth, Tia Beth. A Tia Beth, a nossa protagonista, que deu nome, que deu título a este livro de Leonardo de Moraes, ela é simplesmente uma senhora de 70 anos, uma mãe que perdeu seu filho no período ditatorial. Então, Leonardo de Moraes traz uma história que vai nos mostrar detalhes como a Segunda Guerra, mesmo não chegando diretamente ao Brasil, mas houve consequências para tanta gente. Houve bastante sequelas, traumas, percas para tantas famílias aqui no Brasil. E Tia Beth foi uma delas. Foi uma mãe que perdeu o seu filho e ela virou um certo cofre de tudo o que aconteceu, de todos os sentimentos. Ela guardou até o dia em que ela resolveu contar a sua história para o seu sobrinho neto Leonardo. É o xará do escritor. Léo, ele tinha apenas 18 anos quando ela pediu para ele escrever um livro sobre a biografia dela. Ele encara, e além da paciência, do envolvimento, do carinho com a tia Beth, ele também se descobre como pessoa, ele se fortalece como um jovem que até então era um jovem meio que perdido, meio que sem saber como conduzir ao certo sua vida. Então tia Beth vem para despertar Léo para a vida. Além de todo o contexto da tia Beth contar a sua história para Léo, tem vários personagens que fazem muita diferença na narrativa. Os personagens secundários, nós percebemos muito a força da amizade, e mesmo tia Beth passando por momentos diferenciados, as várias fases da sua vida, teve pessoas que estiveram com ela sempre, teve amizades que surgiram, que saíram da sua vida, mas que fizeram muita diferença no construir da história de tia Beth. E eu, como sempre, fico refletindo as mensagens que o livro traz para mim e como a amizade fortalece, como a amizade é importante. E tia Beth fala muito bem sobre isso também. Voltando para o sobrinho neto da tia Beth, esta pessoa que foi tão essencial, eu diria que ele foi o divisor de águas para que a tia Beth conseguisse dar o passo para voltar à vida. Foi essa a sensação que eu tive, que o Léo era necessário na vida da tia Beth, assim como a tia Beth foi na vida de Léo. É muito interessante que enquanto a tia Beth conta a sua história, ela fornece a Léo o seu diário, que ela começa a narrar desde 1943, em que, com as palavras dela, foi nesse ano que ela descobriu o amor. Ela vem falar de um amor que precisou ficar escondido e quando veio à tona trouxe uma gama de problemas, uma gama de situações em que tudo se originou na vida da tia Beth com a leveza do amor, mas também com o peso
de não poder viver intensamente esse amor. E esse romance é narrado por Tia Beth com seu diário, com suas histórias, passo a passo, com calma, com detalhes. Além dela contar essa história para Léo, foram resgatados alguns laços familiares que até então esses laços tinham sido bloqueados com essa história familiar. Então, a partir do momento que a tia Beth decide expor a sua história, começam a ser resgatada também a relação familiar. E tem uma parte do livro em que Léo para um pouco a leitura do diário de tia Beth e ele reflete. É ali que a gente sente o passo tão importante que a tia Beth está dando ao contar a sua história. E Léo entendeu tão bem, ele passou a entender tão bem os sentimentos da tia Beth, o que foi acontecendo e a importância que isso tinha na vida da tia Beth. Inclusive tem um trecho, ao terminar de ler uma parte do diário, ele fica refletindo e diz: fiquei feliz que a tia Beth tenha tido a coragem de se permitir sentir, porque nunca mais conseguiria voltar os ponteiros do relógio. Gente, eu parei nessa parte assim, sabe? Deu até vontade de escrever um diário também. Em vários momentos do livro deu vontade de escrever um diário, porque o diário foi tão crucial para a própria tia Beth se entender depois de tantos anos, para o Léo entender tantos sentimentos, entender a sua própria família, que eu acho que o diário foi a peça fundamental em toda a história. E Léo captou realmente essa mensagem. Como foi importante a tia Beth se permitir, em um momento da sua vida, ter tido a coragem de se permitir sentir, porque o tempo não volta, né? Quantas vezes a gente deixa passar, às vezes por medo, às vezes pela situação em si, às vezes pela opinião das outras pessoas, e a gente não se permite sentir e o tempo não volta. E Léo faz essa reflexão que traz assim um estalinho para a gente que está lendo também. Uma coisa que se destacou muito para mim como leitora foi a sensibilidade do autor, que ele trouxe uma sensibilidade, ele aborda tão minuciosamente, tão delicadamente o sentimento das mulheres, da mãe que foi diabética ao perder o seu filho. Isso foi muito forte em toda a narrativa. Essa sensibilidade do escritor Leonardo de Moraes ao abordar todos os sentimentos, inclusive apesar de ser uma história forte em um período ditatorial, um período difícil que mostra as consequências durante a guerra que a tia Beth narrava tão detalhadamente, a gente sente um certo cuidado com a linguagem, que não é uma linguagem violenta. Ele não mostra a questão da violência em si. Ele mostra o tempo todo o sentimento, o drama, o sofrimento, mas também o amor. E até quando ele relata toda a dor, todo o sofrimento daquela mãe, da angústia que era a busca de se encontrar depois dessa perca, ele traz um carinho e uma responsabilidade com a veracidade da história. E inclusive tem uma parte que Léo lembra que o pai falou uma frase bruscamente para ele, que ele usou isso tanto para a sua vida, né, sua construção dele com ele mesmo, quanto para escrever a história da tia Beth. O que é certo e o que é errado? Léo, depois dele lembrar dessa frase, pensa que é preciso ter tato e responsabilidade com a sua própria versão da verdade. Gente, isso é muito forte. Realmente trouxe
peso, sabe? Essa reflexão de Léo. Eu costumo fazer isso quase sempre. Nas boas leituras, quando vem uma frase de peso, eu paro, respiro e automaticamente vem uma série de situações da minha própria vida, da minha vida pessoal, da minha vida social, da minha vida profissional. E que forte foi essa frase para mim. O pai dele bater na mesa e dizer o que é certo e o que é errado. Assim caiu também essa frase para mim. Às vezes a gente tem tanta certeza da nossa verdade que a gente quer impor ela para as pessoas, para o mundo. E Léo foi muito assertivo ao pensar isso, né? Porque até com a nossa própria versão da verdade é preciso ter tato e responsabilidade para que isso chegue até as pessoas da forma correta. Ah, gente, eu sou assim, eu leio um livro e eu trago para minha vida tantas coisas, as citações, paro assim as muitas vezes, não são poucas, hein? Eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso assimilar tudo isso para poder dar continuidade à leitura. Aí a tia Beth vai contando, Léo vai escrevendo, vai estudando, vai pesquisando, e esse contexto vai trazer tantas revelações, tantos segredos, tantos problemas não solucionados no passado. Quando a gente vai conhecendo melhor a tia Beth, a gente percebe tanto as suas qualidades que encanta, gente. Eu me vi tantas vezes sentada do ladinho da tia Beth, ouvindo as suas histórias, tantos ensinamentos que ela transmite para mim, no meu coração mesmo. E o autor consegue fazer com que a gente reconheça tantas diabetes nas nossas famílias e desabrocha um certo afeto, uma certa paciência para entendermos as nossas tias Betes, porque mesmo com toda a sua sabedoria, que foi adquirida somente com a experiência de vida, mas ela tem defeitos. Ela tem defeitos e esses defeitos, na verdade, é a construção da sua pessoa. É o ser humano que existe ali, que muitas vezes nós esquecemos e queremos o ser humano perfeito. E Léo faz questão de mostrar, durante as leituras, os seus pensamentos, as suas reflexões, suas conversas com tia Beth, mostra que o ser humano é composto de qualidades e defeitos. E quando a própria tia Beth compreendeu isso, aceitou as suas qualidades e defeitos, é que a gente percebe que ela consegue seguir em frente. A gente sente que ao contar a sua história, a tia Beth carrega um peso, o peso do não perdoar, do não se perdoar na sua relação de mãe, na sua relação de esposa, na sua relação de irmã, de filha. E só a partir do momento que ela consegue entender que ela foi um ser humano com suas qualidades e defeitos, é nesse momento que a tia Beth consegue seguir em frente, ela consegue prosseguir. E até o próprio Léo, inicialmente ele não conseguia enxergar os defeitos, não conseguia ver a tia Beth como um ser humano. Ele tinha um sentimento tão forte, ele se envolveu tanto com a tia Beth, com a sua história, que ele não conseguia enxergar que os defeitos também faziam parte da tia Beth. E em uma conversa sobre as jaças das pedras preciosas, que a tia Beth conhecia sobre esse assunto também, é como se caiu a ficha, tanto para ele quanto para a tia Beth. Eu senti que a partir do momento dessa conversa, Léo começou a entender melhor, a partir daqui, relatar realmente a vida da tia Beth, a tia Beth de verdade. Diz o seguinte: jaças são as imperfeições nas estruturas físicas de uma pedra preciosa, um termo que aprendi com tia Beth ao me mostrar suas esmeraldas. Tá vendo aqui dentro, Léo? Ela indicava um pequeno risco de minerais dentro da pedra, como borbulhas de um rio. Sim, são defeitos, né? Não chamaria de defeitos, mas de identidade da própria pedra. As esmeraldas mais bonitas são as que têm esse tipo de transparência, que guardam resíduos de outros minerais dentro de si, como nebulosas de estrelas. Está vendo?
Sim, estou. Mas isso não afeta o valor das pedras, tia? Depende do olhar do comprador. Nas esmeraldas, há a preocupação de que essas imperfeições contenham microfissuras e façam algum dia a pedra rachar. Elas podem se manter intactas e lindas durante anos e, eventualmente, por alguma pressão, trincarem exatamente nesse ponto. Não há nada que possa ser feito. Alguns ourives e gemólogos preenchem ou revestem a pedra com resina sintética, que funciona como cola e verniz. Esta aqui está com resina? Não, meu bem, gosto delas assim. Você não tem receio que elas se quebrem? É isso que as tornam ainda mais preciosas. Nesse momento, Tia Beth mostra para Léo que as imperfeições é a parte mais importante do ser humano, que são com as imperfeições que a gente consegue perdoar, que a gente consegue entender o outro, que a gente consegue se adaptar a tantas e tantas personalidades, a nos aceitar melhor. Não são as imperfeições que vai nos deixar menos valiosos. Ai, gente, esse livro, eu diria que ele é mais um livro que é para a vida. É um livro que merece a releitura. É um livro que eu indicaria para um presente para jovens e adultos, porque ao mesmo tempo que lhe ensina, ele nos abraça, a tia Beth nos abraça e nos compreende tão bem, que é um afago para a alma esse livro. É, gente, e o que eu poderia dizer desse autor, Leonardo de Moraes? É esposo, é pai, é escritor, é roteirista, é artista. Inclusive, ele foi no início de dezembro para Miami participar do evento Miami Art Week com as suas artes. A capa deste livro foi feita por ele. Então já dá para perceber que Leonardo de Moraes é bem completo no seu talento da escrita e da arte. Atualmente ele trabalha como tabelião em Santos e esse seu primeiro livro está dando o que falar, né? Mas ele já foi roteirista também para audiovisual, para TV Ideal e para TV Globo. Então, Leonardo de Moraes, que responsabilidade é falar sobre o teu livro. Eu espero que eu tenha conseguido receber as mensagens e transmitir, mas assim, eu não me preocupo muito, porque a literatura, ela faz isso com a gente, né? Ela entrega para cada pessoa uma mensagem diferente a partir do momento que você está lendo, a partir da sua vida, a partir da sua experiência. Então, para mim, Tia Beth trouxe tantas mensagens que eu passei só, digamos que 10% de tudo que ela, que Leonardo, que Bernardo, que Antônia, que Januária. Januária é uma personagem que é amiga desde sempre da Tia Beth, que acompanhou a sua vida em tantas fases, a Januária e a Zenaide, e que elas trazem a temática da espiritualidade com tanto cuidado, com tanto respeito, que a gente entende essa espiritualidade, que a gente sente essa espiritualidade que Januária, que Zenaide, que Diabete, que o próprio Léo, que o próprio Bernardo abordam sobre essa espiritualidade de uma forma tão tranquila e ao mesmo tempo tão forte. Foi um livro rico em aprendizado. Esse escritor que deu para sentir que ele é planejado, que ele é respeitador com as origens, com os valores do ser humano, com a sensibilidade com as mulheres, com o respeito com as mulheres. O Felipe Colbert, acho que é assim que se pronuncia o seu nome, que é o fundador da Insígnia Editorial, a editora desse livro, ele fala, né, que Leonardo foi completo, o surpreendeu
E olha que ele é exigente. São palavras dele, né? Que ele é exigente, que ele é muito técnico. Leonardo de Moraes foi completo, tanto na técnica do seu livro, da sua história, do seu enredo. Foi muito feliz na sua narrativa, na construção deste livro. A Insignia Editorial está de parabéns por apoiar esse escritor, por apoiar este trabalho, que eu tenho certeza que ele já está sendo muito falado, mas ele vai continuar aí por muito tempo, né? Porque realmente é uma história que encanta e que ensina. Eu sou fã da Tia Beth, gente. Os defeitos dela para mim ficaram tão pequenininhos, porque ela me conquistou desde o início, então, quando foram surgindo assim, as suas fraquezas foram ficando tão pequenos. E Leonardo de Moraes, às vezes a gente mistura, gente, o autor com o personagem Léo, que tem muito, inclusive são palavras do próprio autor, que Léo tem muito dele. O Léo de 18 anos era o Leonardo de Moraes também na sua idade, com suas inseguranças, com seus medos. O Léo, ele deixou claro que ele concluiu a biografia de Tia Beth. Ele fechou com chave de ouro o seu livro. Eu guardo Tia Beth com as boas lembranças, com os seus ensinamentos, com o seu carinho, com o seu afeto, que ela transmitia isso tão bem. E ajudou a identificar minhas tias Beths e a querer melhorar sempre. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir as mensagens de Tia Beth, que vocês se inscrevam no canal, porque ainda vem mais resenha aqui em Vaninha Livros para vocês. Então se inscreve, deixa um likezinho pra gente, tá bom? Quando meu perfil foi selecionado para participar da leitura coletiva desse livro com o pessoal da LC Agência de Comunicação, eu fiquei numa felicidade só, já pela sinopse, né? Porque já vi que essa história era uma história forte, com drama, com romance, e que isso já brilha os olhos, né? Então foi um privilégio muito grande. Leonardo de Moraes, parabéns pelo ser humano que você é, além do escritor sensacional, principalmente pela sua atenção que você tem com os leitores. Não perca isso, porque isso é uma dádiva maravilhosa. A sua responsabilidade de transmitir para a gente, através da sua escrita, as suas mensagens. Parabéns, obrigada mais uma vez. E para vocês que ficaram até aqui comigo, beijocas da Vaninha. Não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.